Após o fim da história do Red Dead 2, bate um forte vazio existencial nas pessoas que ficam perdidas sem saberem o que fazer. Por conta disso eu trago o vídeo de hoje com as 8 coisas para fazer após o término do epílogo. Nesse vídeo eu reuni as principais atividades do freerun que eu geralmente curto ficar fazendo após terminar a história principal. Então se tu curtiu a proposta desse vídeo, considera tornar-se um membro do canal do EG para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da Editora Europa e a uma caneca exclusiva do canal do EG. São 4 modelos de canecas disponíveis e o ganhador poderá escolher qual delas que vai receber na porta de casa. E caso tu esteja em busca de jogos para PlayStation ou Xbox, saiba que a nossa loja parceira Friga Games está com uma mega promoção em diversos jogos, desde os clássicos até os mais recentes lançamentos. A minha indicação fica para o Red Dead 2, que está saindo por apenas R$ 59,90 para Xbox. Outra oferta absurda é o EA Sports FAC 24, que está saindo por apenas R$ 56,90 para a PlayStation 4. E caso tu queira ainda mais desconto, basta usar o cupom canal do EG ao finalizar a tua compra. Então para de perder tempo e clica agora mesmo no primeiro link da descrição para acessar a Friga Games e aproveitar as ofertas. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Número 1. Caçar os animais lendários. Para começar o vídeo, eu vou sugerir que você vá à caça dos animais lendários, pois mesmo que você tenha caçado alguns durante o curso da história, eu tenho certeza absoluta que ainda restam alguns, principalmente na área de Nova Austin, já que eles ficam disponíveis apenas a partir do epílogo 1. Eu mesmo não tinha caçado todos, isso que meu save estava com mais de 95% de conclusão, então dá um pulo no compêndio e confere os animais lendários, pois se estiver faltando algum, tu pode pegar o mapa que o Roséia te dá no capítulo 2 e ir à caça. Lembrando que todo animal lendário dá material para um amuleto especial que pode ser confeccionado nas lojas clandestinas. Também não te esquece dos peixes lendários, pois assim como os animais normais, tu também precisa chegar ao epílogo para terminar a pescaria. E o legal das pescas é que ela faz parte de uma missão com o personagem Jeremy Gill, missão esta que guarda muita controvérsia e mistério no jogo, então não deixa de seguir essa dica. Número 2. Acabar com as operações ilegais. Seguindo a linha da dica anterior, eu vou sugerir uma atividade que tu provavelmente já fez algumas, mas muito dificilmente completou todas. Eu tô falando das operações suspeitas, que são comércios paralelos operados por alguns lojistas no jogo. O primeiro que a gente geralmente faz é aquele de Valentine, onde o médico da cidade está em conluio com os O'Driscolls. Além de serem muito divertidas, essas atividades nos rendem armas especiais e muito dinheiro. Outra coisa bacana é que após concluirmos a operação, dá para saquear todos os itens expostos nas lojas sem nos preocuparmos com a polícia. O único lado negativo é a honra, que baixa bastante caso tu faça isso. Então a minha sugestão é que tu faça todas as operações suspeitas. Como eu falei, a primeira fica em Valentine, a segunda já pode ser encontrada em Rhodes, com o lojista operando um negócio ilegal de moonshine. Partindo para Saint-Denis, nós temos um negócio ilegal na loja do armeiro da cidade que cedia um jogo ilegal de poker. A quarta e última operação fica em Rhodes e apesar de não ser bem uma operação ilegal, ainda te rende muito dinheiro, uma arma exclusiva e muito entretenimento. Aliás, eu acho que as 4 operações ilegais respawnam no epílogo, mesmo que tu já tenha completado elas com o Arthur. Eu tenho essa impressão, mas não consigo confirmar com toda a certeza do mundo. Então testa aí no teu jogo e me conta aí nos comentários. Número 3. Caçar os criminosos. Diferente do primeiro jogo, no Red Dead 2 nós temos uma quantidade limitada de missões de caça-recompensa, mas apesar desse ônus, nós temos o bônus das missões serem mais complexas, ricas e cheias de história, já que elas são limitadas justamente por serem detalhadas. Durante a jogatina com o Arthur, nós temos 8 missões possíveis que spawnam nas cidades de Valentine, Strawberry, Rhodes e Saint-Denis. Outras 5 missões surgem durante o epílogo, já que são exclusivas das cidades de Blackwater e Tumbleweed. Além dessas, existe uma bounty extra que pode surgir em Saint-Denis durante o epílogo, caso o Arthur poupe o Anthony Foreman na missão do resgate a Tilly. Lembrando que nenhuma delas são perdíveis, então caso tu não tenha feito alguma com o Arthur, saiba que tu pode fazer tranquilamente com o John. Uma coisa que eu adoro fazer é capturar o procurado, levá-lo para a cadeia e ficar voltando para a cela de tempos em tempos. Nessas visitas ocorrem alguns diálogos únicos bem interessantes que variam de bounty
para Bounty. E após alguns dias dentro do jogo, tu pode voltar para a cidade e assistir ao enforcamento do bandido que tu mesmo ajudou a capturar. Cara, o nível de detalhes e qualidade desse jogo é incrível. Mas tu sabe o que também é incrível? As canecas do canal do OEG. Eu já criei 4 modelos, com cada um sendo exclusivo e único. Então se torna um membro do canal para ter a chance de ganhar uma dessas, já que eu não tenho certeza se vou colocá-las à venda, pois não sei se algum de vocês teria interesse. Então me responde aí, tu compraria elas? Deixa tua opinião aí nos comentários. Número 4. Completar os desafios. Uma coisa que muitos se esquecem são os famigerados desafios. Existem 9 categorias deles, que vão desde explorar o mapa até caçar animais e roubar lojas. Eles são bem variados e fazem o jogador explorar muitas mecânicas do jogo. A cada desafio concluído, você ganha um item exclusivo para seus equipamentos ou cavalo. Então os desafios também são uma ótima escolha para melhorar os teus equipamentos. A minha dica fica para os desafios de caça, já que no último deles nós podemos caçar a famigerada Pantera Lendária, que diferente dos demais animais lendários, possui esse pré-requisito para spawnar. Eu simplesmente amo a capa da Pantera e a única forma de consegui-la é completando o último desafio de caça. E além de contar para a conclusão dos 100%, os desafios também desbloqueiam o traje Lenda do Oeste, que além de ser bem estiloso e exclusivo, fornece proteção ao John em todas as temperaturas, seja no frio extremo de Coulter ou no calor nordestino de Nova Austin. Número 5. Visitar os velhos amigos. A próxima dica é referente aos túmulos da gangue, que são uma espécie de colecionáveis, mas que diferentes dos demais não são genéricos e entediantes. Eles são desbloqueados durante o curso da história, logo após a missão específica da fatídica morte de cada personagem. Você pode visitar os túmulos de Jane Kirk, Dave Callender, Sean Maguire, Kieran, Hosea Matthews, Lenny, Águia Voando, Susan Grinshaw e Arthur Morgan. O túmulo do Arthur com certeza é um dos mais emocionantes, já que nos faz recapitular tudo aquilo que vivemos durante a trama do jogo. E além de contar para o 100%, este colecionável também rende uma conquista intitulada como Condolências. Tu pode obter a localização de todos os túmulos usando o site reddead2map.com. Eu vou deixar o link aí na descrição. Número 6. Conquistar as medalhas de ouro. Quem tem acompanhado minhas lives já sabe, mas um dos meus passatempos preferidos são as medalhas de ouro. Toda missão possui desafios, dos quais podemos descobrir logo após a conclusão da missão. Dessa forma, podemos jogar a missão novamente e tentar concluir todos os objetivos. Eles geralmente incluem ter uma boa precisão nos tiros, não usar tônicos para regenerar a vida, concluir algum objetivo específico e concluí-la em uma quantidade limitada de tempo. Cada missão tem suas particularidades e, além de serem bem desafiadoras, as medalhas permitem que o jogador vá no seu limite, já que diferente do gameplay original, a gente não vai fazer as coisas com calma e tranquilidade. E caso tu consiga ouro em pelo menos 70 missões, tu desbloqueia a conquista Corrida do Ouro, que além de nos premiar com 50G, ainda é uma das mais raras do jogo, já que pouquíssimos jogadores alcançaram tal marca. Eu tenho o sonho de conseguir essa conquista, por isso que em toda a live do canal do OEG eu repito missões da história para pegar medalhas. Eu te convido a participar dessas lives, pois elas rolam toda sexta-feira aqui no canal, então se inscreve e deixa o sininho ativado. Número 7. Experimentar o Red Dead Online. Isso mesmo, tu não ouviu errado. Essa sugestão até pode deixar alguns confusos, já que eu vivo criticando o modo online do Red Dead 2. Mas apesar da falta de atualizações e alguns bugs, o Red Dead Online ainda é um oceano a ser desbravado para novos jogadores. Já que se tu tá assistindo esse vídeo aqui procurando sugestões do que fazer após concluir a história, eu presumo que tu ainda não tenha experimentado o modo online. Talvez por falta de interesse ou até mesmo preconceito que pode ter sido gerado pelas críticas do público. Mas segue aí o meu conselho, vai no modo online, cria o teu personagem e faz as missões do modo história. Ainda tem muito conteúdo para novos jogadores, com diferentes ofícios para escolher, como Moonshiner, Caçador de Recompensas e por aí vai. Eu ainda me divirto muito no Red Dead Online, tanto que eu sempre jogo com vocês nas lives aqui do OEG. Um dos meus modos favoritos é o As Armas, onde temos que sobreviver a 10 hordas de ataques em cidades diferentes. É bem desafiador e divertido e com certeza vai render boas horas de diversão. Nós também temos a atualização Blood Money, que trouxe várias missões de golpe bem interessantes para o jogo. Então dá uma chance aí pro Red Dead Online que eu tenho certeza que tu não vai se arrepender.
Número 8. Jogar novamente com mais atenção. E para finalizar o vídeo com chave de ouro, eu vou dar uma dica master do que fazer após concluir o Red Dead 2. Então lá vai. Jogue novamente. Isso mesmo, tu não ouviu errado. Eu fiz um post na aba comunidade essa semana pedindo sugestões para a pauta desse vídeo. E uma das coisas mais sugeridas é justamente isso. Repetir a história, mas jogando com uma perspectiva diferente. Neste novo gameplay, passa um pouco mais de tempo no acampamento para aproveitar ao máximo as interações entre os membros. Tu com certeza não assistiu todos, então com certeza vai ver muita coisa interessante. Geralmente a gente não vê muita coisa no primeiro gameplay, pois estamos muito envolvidos na história. Aí a gente acaba fazendo tudo com pressa para justamente acompanhar o desenvolvimento da trama. Então em um segundo gameplay essa ansiedade já não existe, o que nos permite aproveitar as coisas com um pouco mais de calma. Em um segundo gameplay tu também pode aproveitar a oportunidade para fazer as coisas de maneira diferente. Em quase todas as missões do modo história existe a possibilidade de tomarmos decisões diferentes. Cada uma delas gera uma repercussão diferente, seja na honra do Arthur ou até mesmo nos eventos futuros. Eu tenho uma série em andamento aqui no canal mostrando justamente essas coisas, então não deixa de assistir depois de terminar esse vídeo aqui. Com isso dito, eu te aconselho a fazer tudo ao contrário do que tu fez na primeira vez, para conhecer as outras consequências dessas atitudes. Existem mudanças de diálogo até mesmo se tu deixar o Arthur com má honra. Dessa forma ele vai ser um pouco mais rude e ríspido nos diálogos, tanto da história quanto do free run. Outra dica de ouro é aproveitar a segunda gameplay para conseguir a conquista Garoto de Recados. Ela é imperdível e consiste em atender 5 pedidos de membros da gangue que geralmente pedem para o Arthur pegar alguma coisa para eles. Existem muitos pedidos, mas para conseguir a conquista tu precisa atender ao menos 5, mas tenta fazer isso quanto antes, pois ela fica inviável após o capítulo 5. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu o conteúdo e deseja apoiar o crescimento do canal, considera tornar-se um membro do canal do OEG, pois além de vários benefícios, tu também concorre a sorteios mensais. O próximo sorteio será no dia 24 de abril e terá 2 ganhadores. O primeiro vai ganhar o tradicional Super Combo da Editora Europa, já o segundo vai ganhar uma caneca exclusiva do canal do OEG. Existem 4 modelos disponíveis, então o sortudo ou sortuda vai poder escolher qual que vai receber na porta de casa. Então um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!